Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É uma alegria receber você aqui no nosso cantinho. Conte sua história. Já quero pedir para você que está chegando pela primeira vez, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado das próximas publicações do nosso canal, e fazendo assim você não fique de fora. Coloca aí um comentário, o que você está achando do nosso quadro. Compartilha para que mais pessoas possam estar aí sendo abençoado, tá bom? E fique bem à vontade, porque essa casa também é sua. Então, hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Maria. Ela é uma obreira da Casa do Senhor. Estou muito feliz que o Senhor tem trazido pessoas aqui para a gente estar aprendendo, né, com essas pessoas, através do testemunho de vida delas, um pouquinho da história. E desde já, irmã Maria, eu quero agradecer você ter aceitado esse desafio, né? Não sei se você está nervosa, está calma, mas que Deus venha recompensar você por prestigiar, né, o nosso trabalho, nosso canal, não vou dizer até assim, o nosso programa, né? Porque é simplesmente um canal do YouTube, mas que a gente envia, né, nossos vídeos de forma pública, então a gente não tem noção quantas casas o vídeo vai chegar, né, através do celular, tablet e outros dispositivos aí, né, que as pessoas acessam. Então fique bem à vontade, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Eu já quero aqui começar fazendo uma pergunta. Eu quero que você fale a sua idade, se você é casada, se tem filhos, para o povo aí conhecer, porque eu já conheço, não tem graça, né? Eu tenho 41 anos, sou casada, tenho duas meninas, uma de 8 e uma de 11. Legal. Eu também estou muito feliz por estar aqui, eu que agradeço. Tá nervosa? Um pouquinho. Olha, estou fazendo essa pergunta de novo porque eu estou vendo que você está nervosa. Um pouquinho. Glória a Deus. Então, você é uma serva do Senhor, uma mulher muito comprometida com a obra, uma mulher, assim, de muita oração, que eu admiro você. Eu quero que você comece falando pra gente como foi a sua primeira experiência, assim, com Jesus, né? Com a fé em Cristo. Como foi? Então, eu não lembro qual foi o ano, né, que foi, né? Eu sei que, como eu morava com a minha tia, eu vim do norte, né? Então eu fui morar com a minha tia. Qual o seu estado? Lá na Paraíba, né? Ah! Paraíba. Qual a sua cidade? Sapé. Sapé? Lá na Paraíba. Alô, pessoal do Sapé, na Paraíba, que está assistindo a gente aí, ó, já coloca aí pra gente saber de qual estado você tá assistindo a gente, qual é a sua cidade. Aí eu lembro que a minha prima ia, né, na igreja, bem pertinho de casa, e ela sempre me chamava, só que eu não queria ir, né? Sempre tinha uma desculpa, né? Como todo mundo tem, né? Antes de se firmar. Aí a minha avó, vamos Maria, vamos lá na igreja. Eu falei, não vou não, depois eu vou. Aí fica todo domingo ela me chamava, não vou não. Só vou quando eu tiver vontade mesmo, aí eu vou. Aí quando foi um dia, ela me chamou de novo, né? Aí, vamos Maria. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí fui, quando eu cheguei lá na igreja, primeira vez que eu fui, gostei muito da igreja. E aí começou o pastor conversar comigo, se eu tinha gostado da igreja, o quê. Aí eu falei, gostei. Aí depois eu fui de novo. Até então não tinha aceitado Jesus ainda, né? Fez o apelo, mas eu não fui, fiquei quietinha no meu canto, né? Aí quando foi um dia, ele fez o apelo de novo, aí eu fui, cheguei lá na frente e aceitei Jesus, né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Foi essa, né? Como foi a pregação? Você lembra o tema da mensagem? Se alguém foi lá no banco? Não, eu fui sozinha, ninguém chegou perto de mim, não. Mas você não foi com a intenção também, nesse dia do culto? Não, eu saí de casa só pra ir pro culto, não tinha intenção de nada, né? Saí, fui, fiquei lá sentadinha e ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus. Aí sempre via uma pessoa e ficava que nem assim... Insistente. Aí eu falei, só vou quando Deus tocar no meu coração mesmo, aí eu vou. Aí quando foi um dia,
eu tava lá sentadinha, eu fui lá na frente, cheguei lá na frente, aí aceitei Jesus e não me arrependo, né? Porque foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Aí pronto, quando eu saí dali da igreja, eu tinha mania de usar roupa curta, né? Ah, é? Aquelas roupas bem pequenininhas, né? Eita! Eu usava, e meu tio falava muito, essa menina tão nova, fica andando desse jeito, não sei o quê. Aí quando eu fui para a igreja, que eu aceitei Jesus no outro dia, eu peguei minhas roupas, botei no saco e dei minhas roupas todinhas. No outro dia Deus tocou no meu coração que era para me pegar aquelas roupas lá, entendeu? E peguei as roupas todas que tinha lá, shortinho que eu usava, dei tudo e joguei no lixo. Jogou no lixo e sua tia não... Não tinha nem, meu Deus do céu. E eu falei assim, não quero essa de roupa não, isso aqui tá me fazendo muito mal. E foi uma coisa assim, uma experiência, né? Mesmo porque é tão difícil você aceitar Jesus logo e de cara você querer mudar sua roupa, né? Porque hoje em dia, hoje em dia você não vê isso, você vê as pessoas, mesmo aceitando Jesus, você vai com aquelas roupinhas. Eu não. No outro dia eu comecei a catar as coisas no armário. Tia, eu não quero mais usar isso aqui mais não. Eu morava com a minha tia, então ela que era responsável por mim, né? Aí quando ela comprava roupa, não tia, deixa que eu vou escolher as roupas que eu quero, e tipo, eu não quero mais roupa curta, porque isso tá me incomodando. Mas você jogou no lixo, a tia não criticou? Não criticou. Mas você teve roupas para... Aí tinha, minhas primas emprestavam as roupas da prima pra igreja, né? Foi a princípio roupa emprestada. Era, só ia pra igreja. E você? Deu, na época eu era magrinha, né? Que bom, né? E toda vez que eu ia na igreja, eu ia com roupa emprestada, era o vestido da prima. Todo mundo na igreja sabia? Todo mundo sabia. Até, aí foi passando, e nessa época eu tava desempregada ainda, né? Morava com a minha gente, estava desempregada. Aí quando eu comecei a trabalhar, aí eu trabalhava fora, trabalhava como cuidadora de idosa, né? E eu dormia no emprego, né? Dormia direto, só vinha de 15 em 15 dias. E aquilo eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou para a igreja se não posso ir todo domingo? Não posso ir dia de semana. Então, nesses primeiros meses de cristã, o Espírito Santo já começou, ele já recebeu, por quê? Porque às vezes a pessoa levanta a mão na igreja, por que eu estou falando isso? Porque a gente vê essa situação, de ter que alguém, depois de ir lá visitar, convidar para ir, você pelo visto já levantou a mão, já entendeu que você já tinha compromisso, você começou a trabalhar, não podia mais estar indo, mas já ficou sentindo seu coração apertado. E quando eu comecei a trabalhar, aí eu tive que conversar, né, com os pastores que eu estava trabalhando e não poderia ir todo domingo, nem todo dia de semana, né. Aí ela foi entender, não, você pode trabalhar, no dia que você vir, você vai para a igreja. Só que era aquilo, você está trabalhando, você já ficava pensando, eu podia estar na igreja agora, né? E estou aqui com uma senhora para dormir. E eu contava os dias para chegar aquele domingo eu poder ir para a igreja, né? Contava os dias e parece que nunca chegava. Porque duas vezes no mês para vir em casa, né? Então era bem... E como era a igreja nessa época? Você também não vai lembrar o ano, como você falou, não lembra. A igreja, mas tem bastante tempo. Sim, a igreja era uma igreja assim... Tinha oração, tinha trabalho, jovens? Não, tinha muito jovem no caso, né? Muito jovem. Mas assim, quando você conhece na igreja, aí passei muitos anos lá, muito, né? Mas aí depois que você já não se sente bem naquele lugar, e você vai para outro, você vê a diferença de um para outro, né? Eu passei muitos anos lá na igreja, me sentia muito bem, mas aí eu acho que chega a oportunidade assim que Deus fala que não é mais seu lugar. Aí você começa a ver que não era ali, você já fez a sua parte naquele lugar, né? E eu fiquei muito tempo naquela igreja, gostava muito, mas era assim, tinha aquele negócio de célula, né? Essas coisas assim. Trabalho nos lares? Ficava lá, tinha célula. Mas qual foi a sua motivação? Porque você falou que depois não se sentiu mais bem, como assim? Se a igreja... Não, porque assim, no começo, você se sente um pouco, como é que diz, você se sente muito... Acolhida. Você se sente bem acolhida, mas aí depois você vê que tem algumas coisas que você não concorda, aí fica aí discordando, aí aquilo ali tudo vai desanimando, né? Aí você vai fazer uma visita em outro lugar, você vê que é outro cuidado,
é outro jeito, então, mas eu passei muito tempo lá e fui bem cuidada assim. Amém. Só que... Foi o tempo de Deus. Foi o tempo de Deus. Eu vejo isso, porque eu vejo pessoas que saíram de lá, voltaram, voltaram e hoje não estão mais, né? Então eu sei que o meu tempo lá foi cumprido. Mas eu acho que é tudo no tempo de Deus mesmo. Eu fui muito bem acolhida lá. Mas eu lembro que era muito bom, assim, tinha aqueles momentos de encontro com Deus, a gente ia para um sítio, passava 3 dias lá e era muito bom ali, aquela oração, aquela comunhão ali. E eu lembro do meu batismo, como eu chorei, né? Chorei muito no meu batismo, nossa. E ali você vai ver o quanto que você é especial para Deus, né? Você tá ali, não é só uma água que você tá ali se molhando ali, né? É Deus que tá ali agindo na sua vida. E no primeiro dia que eu fui batizada ali, quando eu cheguei em casa, meu Deus, foi outra transformação, sabe? Que maravilha. Muita transformação. É você ver o reconhecimento de Deus. É você ver que você não tá sozinha. Porque muitas das vezes você se sente sozinha, né? Principalmente eu que não estava morando com mãe, só morava com parente. Mas o que houve? Você está falando aí dessa questão do batismo, só para a gente poder fechar. O batismo nas águas, ele é um divisor de águas maravilhoso. E hoje em dia, parece que a gente está vendo que muitas pessoas estão se batizando nas águas, mas que algumas igrejas não tem mais aquela coisa, porque antigamente a gente até tinha pessoas que eram até batizadas com o Espírito Santo na hora do batismo. Era aquele momento de culto, aquela glorificação que os irmãos falavam línguas. Hoje a gente está vendo mais aquela coisa assim, porque a grande maioria das igrejas no dia do batismo já é aquele dia específico, final de ano, que já tem as festas de final de ano, que aí depois do batismo já tem os almoços, e aquilo acaba virando algo mais... não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mais um momento de lazer. Perde um pouco aquele foco, que aquilo ali é um momento de novo nascimento. Então, você foi batizada nas águas, foi maravilhoso, você sentiu muito a presença de Deus, mas o que a gente quer saber é com relação, você falou que morava com sua tia, por que você não morava com a sua mãe? Você tem sua mãe, né? Então, eu tenho minha mãe, no caso, a minha tia, ela fazia 30 anos que ela não via minha mãe, né? Aí ela foi para Paraíba, aí chegou lá e ela me trazer para cá, né? Estado do Rio? Veio para cá, e também eu tinha vontade de vir para trabalhar, né? Porque Mas você até então morou um tempo com a sua mãe? Sim, eu morava com a minha mãe. Até que idade? Eu morei com minha mãe até... eu acho que até uns 18, 19 anos, acho que sim, por aí. Aí quando a minha tia foi lá, aí ela perguntou se quer ir lá, porque eu tinha vontade de vir para trabalhar, para ajudar minha mãe, né, no caso, né. Aí que ela me trouxe para cá a primeira vez, né, a primeira vez eu vim. A passeio, só que eu não gostei, né, porque eu sentia, minha mãe ficava muito, ligava chorando, e aquilo, eu ficava como? Porque ela chorava muito, porque sentia minha falta. Aí passei uns 2 meses e fui embora. E cheguei lá porque ela também ficava sozinha, porque é minha irmã casada. Aí ela ficou sozinha, então eu voltei pra lá. Fiquei um tempão, aí depois eu voltei pra cá. Só que aí eu tive que fazer o quê? Não tinha condições de vir, né? Por causa da passagem que era muito cara. Aí o que eu fiz? A minha mãe tinha me dado um som de presente de aniversário. Olha! Aí a minha mãe falou assim, a única opção que eu vejo é a gente vender ele para você poder ir. Ela tinha acabado de dar um som de presente. Eu falei, mamãe, a senhora me deu de presente esse som. Ah, minha filha, mas você quer ir? É o jeito. Aí vendeu o som e eu vim pra cá. Da segunda vez, porque a primeira vez minha tia pagou a passagem, mas na segunda eu... Venderam o som. Vendi o som e eu vim pra cá. Aí quando eu vim, já vim direto trabalhar, porque aí minha tia já tinha conseguido um trabalho. Então eu não fiquei muito tempo na casa dela, porque era mais lá do que cá, né? Entendi. Aí pronto, aí foi como tudo começou, que a minha prima ia pra igreja, aí eu comecei a ir,
Aí juntou uma coisa e outra, depois eu também não pensei muito não, né? Porque tem gente que pensa muito, né? Aí perguntou se eu queria me batizar. Eu falei, quero sim. Aí me batizei. Ficou firme em Cristo. Aí fiquei firme mesmo, fiquei nunca, assim, nunca Se desviou. desviei. Já saí da igreja, mas nunca dizer assim, tá no mundo, não. Se eu sair, mas eu ia procurar outro lugar. Sempre foi assim. E eu sei que Deus transformou muito a minha vida, abriu a minha mente, né? Porque a gente morar longe de mãe é muito complicado, né? Você hoje reside no estado do Rio de Janeiro e, assim, tá longe, né, da sua família, sua mãe, sua irmã, né? Minha mãe e minha irmã, né? Porque só tem elas duas mesmo. Aí quando eu cheguei aqui, para vir pra cá, aí com um mês, né? Depois que eu saí dessa, muito tempo que eu saí dessa igreja que eu me batizei, eu fui para outra igreja e lá conheci o meu esposo, né? Que hoje é esposa, né? Ah, que legal! Eu conheci ele lá, mas assim, nunca nem pensei em casar, né? Eu conheci ele, a gente conversava como dois amigos, ele contava a história que ele tinha uma namorada, que não sei o que. Olha aí. Aí ficou que a namorada não estava dando certo, e eu dava sempre conselho a ele, mas nunca imaginava, né, que seria seu esposo. Que seria meu esposo. Aí quando foi um mês que a gente tava de amizade conversando, aí ele foi me pedir namoro. E a família, no caso, você morava com a sua tia ainda, e como foi a recepção da mãe dele? A família dele era cristã na época? Não, a família dele não era cristã, não era cristã não, nunca foi, né? Assim, depois a irmã dele chegou a ainda ir para a igreja, mas saiu. Mas o começo foi assim, aí ele, um mês que a gente se conhecia na igreja, aí tinha aquele negócio, vou levar ela na esquina, né? Aquela mensagem colorida. Aí levava ela na esquina. E nisso minha tia lá dentro de casa, aí ficou, minha prima também já conhecia, ela conhecia ele já, né? Aí ficou aquele, por que você não namora com ele? Eu falei, eu vou namorar com ele, não, eu nem conheço ele. O coração não estava ardendo ainda. Não tinha, nem pensava nessas coisas de namorar. Eu já namorei, já velha, né, que eu falo pra todo mundo. Aí pronto, aí quando foi de um mês, ele foi me pedir namoro, né? Só que aí eu não fiquei, falei, aí fui orar, né? Falei, meu Deus, será? Será que é isso mesmo aí? Maria, você tocou num ponto aí, naquela época, há uns anos atrás, quando os jovens estavam assim conversando para namorar, tinha muito isso, né? Vamos orar, mas antes de qualquer coisa, antes de dar beijinho, não tinha isso antes não. de consolidar o namoro, era aquela coisa, vamos orar para saber se é da vontade do Senhor. Aí você tocou num ponto aí, até para você que está nos assistindo, muito importante. Naquela época era assim, hoje não é tanto, mas na verdade a Bíblia não mudou. É muito importante quando... Isso não se aplica só na questão jovem que está conversando para namorar. É em qualquer situação, até uma pessoa que está viúva, né, já está com a idade de 50, 60 anos, de repente está sozinha, porque está viúva há muitos anos, ou aconteceu alguma coisa, está sozinha, divorciada, ou é mãe solteira, tal, nunca casou. Enfim, isso para o homem e para a mulher. De repente está na casa do Senhor, se depara com alguém assim que conheceu. As coisas estão muito rápidas hoje, né? As pessoas estão mal se conhecem, já está indo para o hotel, já está morando junto, já está fazendo um monte de coisa. A Bíblia não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma, né? O certo do casal é orar, vamos orar, vamos pedir a Deus um sinal, vamos conversar primeiro. Antes de qualquer coisa, é muito importante que haja isso. No seu caso, vocês oraram, então, né? no caso, porque na minha igreja, a primeira igreja que eu frequentei, tinha isso. Você foi aprendiz, discipulada. Eu aprendi assim, entendeu? Que você, para namorar, você tem 3 meses os dois orando, no caso, né? Tinha que orar os dois, né? Sem dar beijo na boca. Meu Tanto Deus. que esse meu esposo não foi meu primeiro namorado, foi o segundo, no caso. Você entendeu? já tinha Eu tive um que era da mesma igreja que eu, e a gente tinha que orar mesmo pra ter Também foi bem sapeca, hein? mas eu só não tive 2 mesmo. Ela não era cristã, você aceitou Jesus comprometida ali, mas já tinha namorado antes. Mas aí então,
eu aprendi dali então, né? Que tem que orar, que não é chegar assim e logo namorar. Vamos que vamos. Aí eu fui, aí eu falei, ai meu Deus, eu vou orar, será que é de Deus mesmo? Porque eu não sei, eu tenho tanto medo dessas coisas, vai que eu fico sofrendo e morando na casa dos outros. Mas aí eu falei assim, sabe uma coisa, eu vou aceitar assim mesmo, né? Eu falei, mas eu não Pulou, gostei. ficou os 3 meses, pulou. Não, não deu não, minha filha. Aí eu... A vontade de... Não, aí a situação, né? Porque a gente tá morando na casa dos outros, assim. Aí ele foi me pedir namoro, foi lá na minha tia, tudo direitinho. Aí quando fez os 3 meses a gente ficou noivo, né? Foi 3 meses, ele me pediu noivado. Foi. Que benção. Foi, ele foi bem rápido mesmo. Mas antigamente era assim, a gente tá falando, antigamente era um modelo, os casais não ficavam muito tempo, porque antigamente tinha aquela disciplina que a intimidade sexual já sabia que aquilo era para o casamento. Então, como os dois estavam namorando, sabiam que era aquilo que eles queriam, então vamos noivar, porque vamos que vamos logo. Não, mas no caso, aí foi, né? Em 3 meses aí eu fiquei noiva. Aí só que acontece, aí o meu noivado, a gente tava frequentando uma igreja que ele gostava muito, né? Que foi onde que ele se firmou na época que eu conheci ele. E então aí fizeram lá um noivado bem simplesinho mesmo, né? Assim, para ajudar. O que tinha no noivado era canjica, né? Depois esqueci, fizeram uma canjica. Canjica? Uma canjica, eu nunca esqueci, pastor Joel. Aí fizeram uma canjica lá e tudo e... No caso, a família dele não foi, né? No noivado, né? A mãe dele não foi ninguém. Então a família não era muito a favor? Não, a família dele nunca foi, né? Não era cristã, e você cristã e ele cristão? Ele nunca foi a favor não, né? Mas aí foi Deus mesmo. Aí pronto, aí fizemos noivado e tal, aí depois ele começou a falar, Maria, vamos casar, né? Vamos casar, e eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas tá tão cedo. Tinha as coisas. Não tinha nada assim, aí comecei a me animar para fazer enxoval, aquelas coisas todas. Só que aí, eu acho que a vontade de sair das asas, né, da minha tia era maior do que tudo, né? Aí acabou que a gente casou, botou os papéis direitinho e tal, aí casou só no cartório, no caso, né? Abriu mão de negócio de esperar ter isso, ter aquilo, festa? Não, eu fui bem abençoada, graças a Deus, né? Na época eu trabalhava de babá, minha patroa era cabeleireira, Tânia, né? Então, eu comecei a trabalhar com ela, eu tava noiva com ele ainda, tava noiva. Aí eu comecei a falar com ela, tudo, aí ela falou assim, Maria, eu vou te ajudar. Ela me deu bolo de casamento, ela me ajudou muito, olha, pensa, foi uma bênção na minha vida ela. Aí minha prima deu uma coisa, cada um deu uma coisa, né? E fez aquele jantarzinho. Que bênção. Fiz aquele jantar. A sua mãe não veio, né? Não, minha mãe as condições. Minha mãe não veio, minha mãe não conhece nem as netas nem ele, só conhece por... Olha, sua mãe não conhece as Não conhece, só... As filhas estão com quantos anos? A Júlia tá com 11 e a Sofia tá com 8. Então ela não conhece, né? Só por foto. Aí nessa coisa, aí eu tive que... a gente começamos primeiro a gente já fez errado, né? Porque a gente morou junto e tal. Aí a gente... Mas pelo menos a gente pecou, mas a gente consertou, né? Porque aí já tinha dado... Teve aquele momento que acontece que é natural, né? É natural, Os jovens, a questão, a carne, né? A gente também não está aqui para julgar, mas o importante é que vocês... Aconteceu antes do casamento, porque o objetivo não era esse, mas vocês sabiam o que queriam, vamos casar, e ele também assumiu, né? No outro dia ele foi lá comigo na casa da minha tia, falou, vou lá na casa da sua tia agora, porque eu vou resolver a nossa situação. E aí ele conversou com ela e os papéis já tinham botado os papéis para casar, né? Gente, tem que ter muita coragem, né? De publicamente, assim, se a gente está aqui fazendo um bate-papo, ela contando a história dela, ela ser sincera, porque hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas que ficam vários anos namorando e às vezes até infelizmente dentro das igrejas, né? Se relacionando sexualmente, que é um erro, e
quietinha, bonitinha, porque enquanto a barriga não aparece, né? Mas ela tá aqui falando algo que aconteceu, mas que ela levantou a cabeça, vamos se casar, mas isso você não tá falando com orgulho, aconteceu, Não. foi maravilhoso. Não, foi bom, mas não é algo que você se engrandece e vai ensinar para suas filhas quando estiver namorando, faz isso, não. É algo que foi uma fraqueza, você não tinha maturidade, a carne também tem, né? Mas também quando eu fiquei grávida da primeira filha, eu já estava casada, né? A mãe dele tinha falecido, então deixou a casa lá, os móveis, tudo. Então a gente não comprou nada assim, né? Deus cuidou mesmo, né? Deu tudo que ficou da mãe foi dividido tanto para ele quanto para a irmã. Mas assim, Deus abençoou, né? Porque a gente fosse pagar, né, para casar, porque a gente não pagou. Complicado, né? Não pagou, e naquela época eu trabalhava, ganhava R$300 e ele estava desempregado porque ele cuidava da mãe. Olha, entendeu? Que diversidade, né? E foi era esse dinheiro que sustentava a gente e a minha patroa que ajudava também com as coisas que sempre ela mandava trazer para casa, me ajudou muito. Essa patroa minha, foi uma mãe para você. Foi uma mãe, foi. Deus colocou, sua mãe não estava presencialmente, mas colocou ela. Colocou ela, graças a Deus. Porque eu fui trabalhar com ela, eu estava noiva com ele ainda. Aí eu com barrigão ainda ia para lá ainda. Às vezes ela falava, Maria, não precisa você fazer nada, só para você vigiar as crianças. Porque ela sempre gostou de mim. Aí hoje em dia ela não está mais morando aqui, está lá em Maricá, longe, foi para longe. Só falo com ela por telefone, mas nunca deixo de agradecer o que ela fez por mim. Amém. Porque talvez ela fez... Ela está viva ainda? Ela tá. Fala ainda, manda um abraço para ela, quem sabe ela vai... A Tânia foi uma bênção na minha vida. Fala para ela, ó. Tânia e Amaro, vocês, ó, foi tudo na minha vida, sabe? Deus abençoe. Eu não sei, eu não tenho como agradecer o que vocês fizeram por mim, né? Na época do meu noivado, na época do casamento, na época que as crianças nasceram, meu Deus, tudo foi ela que me ajudou muito, muito mesmo. E hoje em dia eu não tenho palavra, né, para agradecer a ela. Eu sempre falo para ela que o que ela fez por mim, eu acho que é muito difícil uma patroa fazer, viu? É verdade. É muito difícil. Eu não passei tanto tempo lá não. Saí, não tinha nem um ano que eu estava lá, né? Mas quando a Júlia nasceu, ela foi a primeira a aparecer na minha casa. Pacote de fralda, tudo ela trouxe. Ela virou uma referência para você, né? Porque as pessoas que estão do nosso lado, que nos ajudam na hora que nós mais precisamos, essas pessoas marcam para sempre a nossa vida, né? E eu vejo hoje os filhos dela. Quando eu cuidei da menina dela, a menina dela tá com 8 anos, hoje já está com 21. O menino estava bebezinho, o Arthur, hoje acho que está com 14 anos. E eu fico olhando assim, gente, como é que o tempo passa, né? E assim, Deus sempre bota as pessoas certas no nosso caminho. A gente pode passar a dificuldade que passar, mas Deus sempre bota alguém, sabe? É uma superação atrás da outra, né? Porque você morou com a sua mãe um tempo, sua tia foi lá na Paraíba, veio para o Rio, você veio junto, depois que teve que voltar. E assim, você não tem uma referência durante o momento do seu casamento, o nascimento das suas filhas, sua mãe ali presente, dando suporte, orientando. E hoje também não é diferente. Ela está lá na Paraíba, vocês se falam assim, uma vez ou outra, mas ela está lá vivendo a vida dela e você aqui não tem aquela presença de família. Então realmente é Deus na sua vida mesmo. Maria, alguma coisa assim que te marcou muito? Pode ser algo agora, ou algo do momento agora, ou algo dessa fase aí que algo que você lembra e foi curada, claro, mas que foi muito forte, que você tem noção. Minha mãe, quando me teve, meu pai já tinha outra família, né? Ela não sabia? Então, não, minha mãe sabia, mas e a mulher dele também sabia, né? Porque naquelas épocas lá, né? Você foi fruto de um adultério, então, foi fruto disso aí, né? Só que aí quem sofreu foi eu, né? Porque eu não tenho culpa, mas sofri, né? Só você ou sua irmã? Não, minha irmã já é outro pai também, mas aí não tem nada a ver. Entendi. Aí o que acontece? Aí minha mãe me teve, né? Meu pai já tinha outra família.
Só que aí com os anos foi passando, aí eu nasci e a esposa do atual que estava, né, do meu pai, ela sempre falava pra minha mãe, olha só o que você arrumou, tá vendo? Com essa barriga. Aí sempre falava aquelas piadinhas que antigamente Praticamente tinha isso, né? amaldiçoando você. Né? E aí foi, eu não sei muito bem como é que foi a situação. Eu só sei que depois que eu cresci, aí que meu pai sempre falava, você tem outros irmãos. E eu tinha muita vontade de conhecer meus irmãos, mesmo que fosse parte de pai. Só que era aquela coisa, ele falava, um dia você vai conhecer seus irmãos, sua irmã. Mas nunca... Só tinha 2 que eu conheci mesmo. E se dá muito bem comigo até hoje, né? E quando meu pai faleceu, tem aqui uns 4 anos já que ele faleceu, eles começaram a me procurar, saber, porque queria saber se eu tinha o nome do meu pai no registro, né? Ué? Porque meu pai tinha falecido, ele tinha umas coisas lá, umas casas, alguma coisa. Então eles queriam saber se eu tinha o nome no registro, porque aí seria mais alguém para dividir, né, no caso, né? Meu Deus. E eu falei assim, não, eu não tenho meu nome não tenho o nome do seu pai, do nosso pai na certidão não. A minha certidão é só tenho mãe. Mas o meu pai nunca me negou, sempre falava para todo mundo que eu era filha dele e tal. Só que então aí, eles alguns começaram a falar que eu era filha bastarda. E aquilo foi entrando aquela ferida no coração, né? Porque é muito triste você ser chamado de uma coisa que você não tem culpa. Porque eu falei até para um deles, olha, vocês estão falando isso, mas eu não tenho culpa. Eu não pedi para nascer. E nesse tinha um irmão meu também que eu nunca nem vi. Nunca nem vi, e ele também ficou falando lá umas coisas lá. Aí quando foi um belo dia, meu irmão ligou para mim e falou assim, Maria, José tá indo pro Rio aí, quer ir te ver. Que era o meu irmão que também, na hora, não sei se foi na hora do desespero, na hora que o pai morreu, né? Sempre bota alguma coisa na cabeça. E eu falei, ué, manda ele vir, a minha casa tá aberta pra ele. Ué? Aí, minha filha, e ele veio na minha casa, nunca vi ele, nunca. Meu Deus. Só conversava com ele por Face e era muito pouco. Aí depois que nosso pai morreu, ele se fechou. Aí ele veio na minha casa e me abraçou. E acho que conheceu as crianças, conheceu meu marido. E aquilo ali foi muito bonito, sabe? Da parte dele. Uhum. Porque entre 9 irmãos, Só ele que saiu, que ele mora no Recife, né? Na época ele mora no Recife. E veio de Recife pra cá, porque aqui ele também tem parente, né? Aqui no Rio tem parente. E ele veio na minha casa, passou o dia comigo. Aí você vê como é que Deus trabalha mesmo. E ele falava assim comigo, que ele tinha medo de se aproximar de mim porque ele é homossexual. É homossexual. Entendeu? E eu falei pra ele, isso pra mim não vai mudar em nada. Você continua sendo meu irmão do mesmo jeito. E ele ali assim, sabe, e aquilo foi muito bom, porque ele veio na minha casa, passou o dia comigo, conheceu minhas filhas. E a gente se fala até hoje. Até hoje ele gostou das crianças, as crianças... Acho que ele achava, pelo fato de você ser evangélica, achava que você ia ter alguma discriminação, ia tratar diferente, ia mas maltratar o amor ele, é o mesmo, né? Eu falei pra ele, e eu amo meu irmão, ele pode ser o que for, entendeu? Mas ele é uma pessoa muito boa. Eu falei com ele, porque as pessoas têm esse mal, né, quem é evangélico, né? Não vai aceitar porque eu sou assim. Na verdade, o evangelho verdadeiro, ele não é um evangelho de discriminar pessoas por causa da cor, por causa de... o evangelho, ele o evangelho de Jesus, ele é o evangelho de inclusão de todos, né? De trazer para dentro da arca, né? Independente de como a pessoa é, se a gente concorda ou não. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas essa situação para mim foi muito complicada, porque eu me senti muito mal, rejeitada. Pelos seus irmãos. Porque é muito ruim você se sentir rejeitada por alguém, né? Mesmo porque você ser rejeitada por uma coisa que você não tem culpa, né? Uma coisa é você ter entendimento daquilo, outra coisa é você não ter. É nascer da barriga da mãe e... Na verdade, você sofreu, ainda sente, porque você tem irmãos biológicos por parte de pai que poderiam estar te ajudando suas filhas convivendo com os tios e com os primos, né? Porque esses irmãos têm famílias, são casados. E infelizmente, por causa do amor exagerado, a ganância, né, das pessoas,
você foi excluída, a preocupação dele é se você tinha um sobrenome exatamente. Era isso. Por causa da herança. Eu quero aqui até levantar essa bandeira, você que está assistindo nosso vídeo, que de repente já contribuiu para uma história assim, ou conhece alguém, ou pode ser que você venha passar. Gente, a gente vai embora, a gente não leva nada. Tudo que nós temos, a gente recebe de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho muito porque eu conquistei, eu trabalhei arduamente, então o que eu tenho não vou dar, não vou... Nós não temos nada. Tudo que a gente tem é emprestado, porque a gente vai embora, não leva. E se a gente conquistou alguma coisa, trabalhou arduamente, fez uma faculdade, uma pós, várias preparação, foi porque Deus deu saúde para a pessoa fazer o curso, trabalhou porque Deus deu condição, a pessoa foi e voltou. Então tudo que a gente tem, a gente conquistou, mas porque Deus nos deu. Porque a bênção de Deus é para todos, independente de religião, de cor, de condição social. Mas essa bênção para todos é para que nós venhamos também compartilhar com aqueles que precisam. E aí a pessoa fica com esse negócio, porque eu tenho uma irmã por parte de pai, eu não quero que ela tenha... A gente cansa de ver aí, Maria, tantas brigas aí de pessoas famosas que não se organizou em vida e morre. Aí ficam os irmãos brigando, isso é uma coisa muito desagradável. E eu assim, eu vou falar pra você de coração, pra mim, eu amo meus irmãos mesmo assim, mesmo eu sendo rejeitada, não sou, tem dois que a gente se dá bem até hoje. O amor cristão, o amor de Deus, né? Eu não desejo mal a nenhum deles, eu só peço que Deus abençoe eles, a família deles. Você não guardou rancor deles? Não tenho não, porque eles são meus irmãos mesmo. Então eu não tenho isso não. Os seus irmãos fisicamente chegaram a te conhecer, todos eles? Viram a sua fisionomia? Assim, cara a cara, tipo, eu tô olhando pra você olhando pra mim, não. São poucos o que me conhecem, mas conhecem pelo Facebook, essas coisas assim. Você que vai visualizar esse vídeo, de repente esse vídeo vai chegar até você, não sei, pode chegar. Você que é irmão de sangue, porque é irmão por parte de pai, é irmão biológico da Maria e que deixou ela de lado, pode ter certeza que isso não faz bem. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar vai colher. Isso não é a gente que está falando, não, é a Bíblia que fala. Você pode também não acreditar na Bíblia, mas você pode, quando a gente faz mal para alguém, discrimina alguém por uma coisa soberba, uma arrogância, isso acaba infelizmente vindo para os filhos, para os netos. De alguma forma a gente vai colher, porque as nossas atitudes, elas são semente, né, Maria? Mas você vê que mesmo esses dois que são meus irmãos por parte de pais, são as pessoas maravilhosas. Meu irmão Ronaldo é um amor de pessoa comigo. A gente convivia. Eu convivia com ele lá na Paraíba, ele mora lá na Paraíba. Eu ia na casa dele, e ele me trata muito bem. Que legal, né? Muito bem, eu amo todos meus irmãos, mas ele é porque ele me acolheu, entendeu? Eu ia na casa dele, se eu fizesse um aniversário, ele estava lá em casa. Então isso aí é benção, né? Então eu acho assim que irmão a gente não quer saber se da onde que veio, a gente quer saber que que são unidos, né? Assim, que um pode, eu não sei o dia de amanhã, pode precisar de mim, né? Então eu acho que esse negócio de precisar de irmão para saber se vai receber isso ou aquilo, eu não preciso de nada, graças a Deus. Só um instantinho. Então, você está gostando da entrevista da Maria? Está gostando da nossa interação aí? Enquanto você está assistindo, já coloca um comentário aí. Deus abençoe sua vida, porque depois ela vai visualizar os comentários. Você que, de repente, tem condição, ela tem esse desejo de conhecer alguém da família, a mãe dela, né? Conhecer não, rever. Quantos anos você não vê sua mãe? 12 anos, deixa eu fazer. 12 anos ela sem ver, ela não tem condições de viajar para lá. Porque só o esposo dela trabalha, ela cuida das duas meninas, né? Que a missão dona de casa é uma missão árdua, né? Dona de casa e mãe, isso aí já é suficiente para ela estar ali trabalhando em casa. Quem sabe você pode nos ajudar aí,
coloca aí nos comentários, a gente vai direcionar você para o nosso WhatsApp, você poder proporcionar para Maria, poder viajar lá para Paraíba, rever a mãe dela, levar as filhas para a mãe, Isso. ou trazer elas, que ela não vem, né? Não. Ela não vem. Vem não. É idosa, tá com a idade bem avançada também. É. Então, já coloca aí nos comentários, quem sabe você vai fazer isso aí, depois a gente vai estar aí filmando aí o reencontro, depois de 12 anos. 12 Essa anos. essa avó não conhece as netas, Maria já tem muitos anos que não via a mãe. Você que é a mãe, qual é o nome da sua mãe? Luzia. Luzia, né? A sua filha está com saudade de você. Você está vendo ela pelo vídeo, mas não é a mesma coisa presencialmente, né? Então a gente vai continuar aí a nossa entrevista, mas coloca aí no comentário, porque senão você vai acabar saindo do vídeo e vai esquecer. E a sua curtida, o seu comentário, compartilhamento, a sua inscrição é muito importante, você não tem noção como que isso nos ajuda. A gente vai ficar esperando você fazer isso, tá? Já faça logo agora. Com certeza Deus vai te abençoar. Então, agora eu vou partir para uma outra pergunta, mais familiar. Eu sei que essa pergunta vai mexer com você, né? Como é a sua relação com as suas filhas? Você falou que tem uma filha de quantos anos, a Júlia? A Júlia tem 11 e a Sofia tem 8. 8. Como é lidar, essa questão de lidar com duas filhas meninas hoje? É bem complicado, né? Porque chega a vez da rebeldia, né? Tem essa fase já. Essa fase da rebeldia. Só que, assim, a Sofia é bem mais calma, né? Poderia ser o contrário, parecia ser o contrário. A Sofia ser bem agitada, mas não é o contrário. A Júlia, agora com 11 anos, que está mais ficando rebelde, né? A idade de 11 anos é bem complicada, né? Mas é Deus, né, Deus que dá sabedoria, né, e como saber lidar, né? Você falou pra mim que a Sofia, no caso, que é a mais nova, quando você às vezes ora meia-noite, a Sofia ora com você, como que isso começou? Começou assim, não, ela me viu orando, aí ela falou assim, mãe, eu vou orar com a senhora. Aí eu falei, tá bom, minha filha, então vamos orar com a mamãe. E aí todo dia tá sendo isso, parece que é uma coisa assim, aí às vezes eu não deixo nem da meia-noite pra não dormir tão tarde, né? E essas fases, mas mesmo assim, aí fala, Sofia, já é 11 horas, vamos orar. Mas mãe, mas não é meia-noite ainda, não é meia-noite? Mas aí ela todo dia. Você vai orar, ela quer orar com você? Ela quer orar comigo, aí ela se ajoelha perto de mim. Aí eu falo, ó, você vai orar pelo seu pai, pelo trabalho do seu pai, e aí eu vou orar outras áreas. Aí ora. Olha que lindo. Ela ora. E é muito bonita assim, a oração dela, porque ela não era assim, era bem quietinha na dela. E eu tenho sentido assim que ela tem crescido nessa área, ela tá crescendo, sabia? Bom. Porque assim, ela era bem quietinha, até lá na igreja, na escola dominical, hoje ela responde as perguntas e é toda animada. Ela era bem quieta. É como se o fato de você estar orando, buscando, a sua filha já está começando também a absorver, né, essa essência, né? E ela fica assim, ô Júlia, vamos orar com mamãe. Aí Júlia já é mais seca, né, como diz, né? Aí ela fala assim, vamos orar, Júlia. Ó, vai mamãe orar, você não quer orar não? Então tá bom. Papai do céu tá vendo o que você tá fazendo, hein? Aí até eu falo também, mas a Júlia já é assim, já quer orar sozinha. É assim. Júlia, vai orar. Mãe, eu não vou dormir agora, quando for dormir aí eu vou orar, mas ela ora sozinha, não quer orar junto com a gente. Aí Sofia fica, mas é pra orar pela nossa família, pelo papai. Mas é muito bonitinha ela orando, sabe? Legal. E eu tenho pedido muito a Deus para Deus assim, botar palavras nos lábios dela. Por ela ser pequena assim, mas é do pequeno que começa, né? Você já está sendo uma discípula. O seu maior ministério é a sua casa. Às vezes, Maria, as pessoas, eu não sei se isso acontece no meio das pessoas que você convive, assim, família do seu esposo, né? Que você tem mais contato com a família dele. A mulher tem que trabalhar fora para ajudar o marido. Mas quando você trata de uma mulher que tem filhos e tem duas meninas, ela vai trabalhar fora e as filhas ficam com quem? Então, principalmente a mulher cristã, que ela já tem um entendimento da Bíblia, da palavra do Senhor, se as mulheres entendessem que o maior ministério dela, primeiro é a família, muitas mulheres não iam ficar com aquela ansiedade,
façam faculdade, porque isso é importante que a mulher tenha uma profissão. É importante, e esse espaço também é para nós conquistarmos aí, né, um lugar dentro da sociedade, nas faixas, dentro dos setores. Muito importante que tem muitas mulheres que são médicas, né? Deus tem levantado aí uma geração de mulheres na área profissional que tem feito a diferença. Porém, quando a mulher casa e ela tem filhos, ela precisa entender que a maior missão dela, a missão prioritária é cuidar dos filhos. Claro que o pai, o marido tem que estar junto, a missão é dos dois. Mas a Bíblia, a gente vê muitas passagens na Bíblia que a gente vê a mulher ali, ela indo buscar água, a mulher cuidando, né, da casa para que a casa possa manter de pé. Inclusive, é bíblico também que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, essa responsabilidade de edificar a casa, o Senhor colocou a mulher. O homem ele é o sacerdote, né? Mas a gente sabe que muitos lares, como no seu lar hoje, seu esposo está afastado dos caminhos do Senhor. Você que vamos dizer, a autoridade espiritual na sua casa hoje é você, porque é você que ora, que busca para que ele volte para os caminhos do Senhor. Então, essa educação dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, da família, é uma posição de honra que Deus colocou às mulheres. Eu não tenho filhos, eu tenho, no caso, sou casada, mas eu louvo a Deus pelas mulheres que eu conheço que têm cuidado da casa e, ao mesmo tempo, sido bênção na casa do Senhor. Então, a gente vai para um outro ponto. Eu gostaria que você compartilhasse com nossos inscritos, com as pessoas que vão estar assistindo essa entrevista, como é a Maria, obreira, o que você mais gosta de fazer dentro da casa do Senhor? Tem algum desafio ainda que você não conseguiu? Fala aí pra gente. Desafio. Eu gosto muito de orar, né? Orar é comigo mesmo, né? Eu acho que se eu não orar, tá faltando alguma coisa, né? Posso fazer o que for, né? Mas se não tiver oração, então aquilo ali pra mim não adianta, né? E eu gosto muito de orar, muito mesmo. E a oração já é um desafio em si, né? Que legal, né? Porque se não tiver oração, as coisas não andam, né? A oração é o que rega tudo, né? E as experiências, né, que a gente tem com a oração, muita coisa, muita experiência. Que aos poucos você vai adquirindo e Deus vai surpreendendo, né? É isso que eu tenho vivido, né? Você pode dizer que seu ministério, assim, você se identifica mais importante, seria o ministério da oração dentro da igreja? Sim. Tem mais algum outro ministério que você gosta muito de fazer também? Não, o ministério infantil eu também gosto muito de fazer, mas não é igual a oração, né? A gente vê que tem pontos que é diferente, né? Dentro da sua igreja, o ministério que você congrega, você tem, assim, essa liberdade para trabalhar? Como é essa relação ali com seus irmãos em Cristo? Dentro desse ministério você falou que é o que você mais... Você tem essa liberdade para trabalhar ali, tem esse apoio hoje? Como você se vê? Não me vejo, não. É bem complicado, né? Falar sobre oração é bem complicado, né? Porque a gente tem que ter concordância, né? E nem tudo a gente vê concordância, então fica bem complicado mesmo. A oração, ela é a chave de tudo, né? Se não tem oração, as coisas começam a desandar. E Deus não trabalha onde não tem oração, né? É verdade. Então, o que você gostaria de falar para essa mulher que vai estar assistindo a esse bate-papo que a gente está fazendo aqui? O que você gostaria de falar para essa mulher que de repente não trabalha fora, que sofre muito ataque da família? Você tinha que trabalhar fora, deixar seus filhos com alguém para tomar conta? Porque hoje em dia o que está na moda é a mulher trabalhar fora e correr atrás de uma profissão para ela estar bem estabilizada, ganhando muito bem, tendo seu carro. Você não faz nada disso. Você é a mulher do lar, que cuida das suas filhas e ainda se dedica à oração, ainda é esposa. E o que você gostaria de falar para essas mulheres? Olha para aquela câmera ali. Eu queria falar para essas mulheres para elas nunca desistir, né? Porque o julgamento sempre vem, né? Mas assim, em meio a tudo, primeiro a gente tem que botar o Senhor, né? Porque Ele vai
acrescentar muitas coisas e Ele não vai deixar faltar nada. Porque esse problema aí dá muita discussão, né? Ah, marido e mulher, um trabalha, outro não trabalha. Então os dois entrando em concordância, né? No tempo certo, Jesus vai abençoar, vai abrir porta e tudo vai ficar bem. É isso que eu penso, né? Porque quando a gente busca o nosso Deus, Ele não deixa faltar nada. Ele supre tudo, né? Ele faz grande obra na vida tanto da mulher quanto do homem. E muitas das vezes ele começa pela mulher, né? Porque às vezes, no meu caso, eu sou cristã, meu esposo é afastado. Mas eu vou largar ele? Não, eu tenho que buscar para mim e para ele. Porque eu sei que Deus vai fazer a obra. Então, é isso que eu falo para essas pessoas que passam por isso, para não desistir e continuar. Bota o joelho no chão e vai orar pelo seu esposo, pela sua família. Amém, glória a Deus, aleluia. É muito bom a gente conversar com pessoas que têm essa presença do Espírito Santo, a gente tem essa conexão, porque eu também amo a oração e é legal a gente saber que tem alguém que se identifica com a gente. Maria, fala pra mim, você tem um sonho, algo assim que arde no seu coração, que às vezes você, poxa, eu quero tanto isso. Pode ser qualquer coisa, algo material, algo eu já tive um sonho que eu acho que toda mulher tem, né? Eu tive um sonho, mas hoje em dia eu não sei, conforme foi os acontecimentos, saiu de dentro de mim que era casar na igreja, né? Sempre tive aquele sonho, botar aquele vestido de noiva. E de vez em quando, se bem lá no fundo, às vezes dá aquele despertamento, que às vezes até eu falo com meu marido, né? Vamos pra casar assim. Aí, mas eu acho que é tudo um tempo de Deus, né? Você já é casada hoje, graças a Deus, tem duas filhas, hoje, sua família é alicerçada. Não tenho mais aquele... Mas já tive um sonho. Agora o meu sonho mesmo é ter uma casa grande, uma casa boa. Sua casa hoje é como? É pequena? Minha casa é uma casa pequena. Meia água, pequenininha? É pequenininha, tem um quarto. Só um quarto com duas meninas? Com duas meninas, um quarto. Eu tenho um sonho de fazer um quarto para minhas filhas, né? Pelo menos um quarto para elas, esse sonho eu tenho. É complicado, né? Você casada com um quarto só, todo mundo dorme junto. Todo mundo dorme junto. Meu Deus. Então, hoje em dia, o meu sonho é esse, uma casa maior, né? Casa maior. Uma casa maior. E eu sei que no tempo de Deus vai me dar, né? E Deus não desampara. Seu esposo também, no caso, ganha salário mínimo. Graças a Deus que ele trabalha, mas ganha salário mínimo. E vocês convivem com esse salário mínimo, que também se você for trabalhar, vai ganhar um salário mínimo, vai ter que pagar alguém para tomar conta de duas meninas, não compensa, é melhor você estar em casa. Então, gente, você que está assistindo aí o nosso vídeo, que você, quem sabe... ué, mas a irmã Maricélia está fazendo uma entrevista com a irmã Maria, conte a sua história, está pedindo uma casa para a irmã Maria. Talvez alguém vai ver e vai... Porque a gente sabe que às vezes a gente fala alguma coisa que, como não é a pessoa que está vivendo o problema, é fácil talvez alguém ficar, poxa. Mas esse momento é para isso também. Deus, ele não jamais ele vai pedir algo para nós que ele não tenha dado. E jamais ele vai colocar no nosso coração de fazer algo para alguém se ele também já não tiver algo preparado para recompensar. Ele não tem nem essa obrigação, e nem nós temos essa obrigação de fazer algo falando assim, eu vou abençoar porque Deus... Não, porque só a nossa vida já é um presente que recebemos de Deus todos os dias. Mas como Deus nunca fica devendo nada para ninguém, Ele tem prazer em abençoar, porque Ele é o maior galardoador que existe na face da terra. E tudo que Ele dá para nós, não é só para nós. A gente sabe que melhor dar do que receber, e tudo que o homem plantar, ele vai colher. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa. Nenhum versículo, nenhum texto bíblico, ele se contradiz. Eles estão todos conectados, porque foi a mesma pessoa que escreveu, o Espírito Santo de Deus. Foi escrita por homens. Então, quem sabe, né? A gente não sabe. Você pode estar assistindo essa entrevista, de repente alguém compartilhou para você esse link, você não caiu de paraquedas, né? A pessoa fala assim, caiu de paraquedas, nada é por acaso. Esse vídeo chegou até você para algum propósito, porque nós oramos aqui antes de começar a gravação. Não colocamos a oração na gravação, porque não tinha essa necessidade, né?
e também ia ser mais minutos que tomaria, mas nós oramos para que esse vídeo ele fosse uma ferramenta missionária, uma ferramenta familiar, que ele fosse terapêutico para alguém, que ele fosse uma ferramenta de adoração, porque adorar não é só cantar. Glória a Deus. Então, o vídeo ele vai se reproduzindo, ele vai para vários estados, ele vai para o mundo. Na descrição do nosso vídeo está aí o nosso WhatsApp, está aí o nosso Pix. Você tem Pix, irmã Maria? Não. Não tem, mas eu tenho Pix. Então, de repente, eu não sei, você pode estar visualizando e falar assim, estou sentindo algo ardendo. É o maior sonho dela, tem duas meninas, é uma serva de Deus, uma mulher honesta, uma mulher que gosta de ajudar todo mundo, né? De repente você pode falar assim, eu tenho condição de dar uma casa para ela, não tenho condição de dar uma casa, mas eu vou enviar uma oferta para ela poder ir lá, conhecer a mãe dela lá na Paraíba, conhecer a mãe dela não, ela rever a mãe dela, levar as filhas, porque aí também tem que ser uma oferta que dê para pagar a passagem das meninas, que as meninas pagam, né? Meia, né? Então, eu não sei. Mas se contudo você está visualizando, se sensibilizou, não pode enviar oferta nenhuma, você vai orar, você vai compartilhar. O objetivo do Conte Sua História não é esse, contar a história e a pessoa pedir alguma coisa, o público. Não é esse. Mas quando surge uma oportunidade, uma necessidade, e se tiver alguém que queira ofertar, que queira abençoar, a gente sempre tem que pensar, irmã Maria, que quando nós temos condições de ajudar alguém que precisa, que essas condições foi Deus que nos deu. E quando eu vou abrir mão de algo para ajudar o outro, eu não tenho que pensar que eu estou dando dinheiro, que eu estou dando uma casa, mas eu tenho que pensar que eu estou semeando no mundo espiritual. Né? Que aquilo que eu estou fazendo é uma semente e é um ato profético, aquilo vai voltar para mim, porque toda semente que ela é lançada numa terra fértil, ela vai gerar uma planta, ela vai crescer e vai dar muitos frutos. Então, o seu sonho, o maior sonho hoje seria ter uma casa, né? Que realmente seria muito importante. Uma casa, porque a minha é muito pequena e não tem como fazer outro quarto. Então, é um quarto só e eu precisava de uma casa maior. Amém. Eu creio que Deus ele vai realizar no momento certo essa casa para você. Então, a gente já está terminando aí o final da nossa entrevista. A gente já falou, teve coisas que marcaram muito você, o seu maior sonho. E você hoje, Maria, se sente uma mulher realizada? Feliz? Seu casamento? Sim. Sim, me sinto. Tem muitas coisas ainda para ser mudada, né? Mas Deus que vai tomar frente de tudo, né? Mas só né, ter minhas filhas é uma bênção, meu esposo também, e é isso aí. Maria, você já sofreu algum tipo de forma geral, discriminação por você ter esse jeitinho assim tranquila? Porque a Maria, fica em pé aí, Maria. Ela é baixinha, ó, gente. Agora que a imagem não tá, chega mais para trás, para o povo poder te ver. É mais ainda. Ó, ela é baixinha, mais. Ó, olha só, ela é baixinha, pequenininha. A gargalhada dela é uma graça, senta de novo. A gente aqui tá no quadro, parece que a gente está à vontade, parece que eu estou aqui sentada, vocês tudo aqui fazendo esse momento com a gente e a gente nessa alegria. Alguém já discriminou você por você ser essa pessoa nordestina, essa irmã simples, porque ela é uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Então às vezes tem alguém que olha de lado, é baixinha, olha assim, não dá nada por ela, mas que pensa a autoridade que essa mulher tem. Já aconteceu isso? Ah, sim, já. Chega mais pra cá. Ela não vai pra lá, vem pra cá. Ah, sempre tem, né? Sempre tem, pelo meu jeito de falar também, né? Porque quando eu vim pra cá, eu falava igual que os nordestinos, né? Aí vai mudando, né? Vai mudando e a gente acaba aprendendo o jeito de falar daqui, mas sempre tem. Ah, você é muito pequenininha. Meu esposo mesmo chama eu, vai lá, baixinha.
Alguém, mas você não tá nem aí, né? Olhou de lado, você tá olhando para Jesus e... falou e eu tô rindo. Graças a Deus por isso, né? E eu quero, assim, agradecer por você ter aceitado, né? Vir aqui contar a sua história e dizer para você, Maria, que Deus é contigo, que eu desejo que Ele possa sustentar você em tudo, que você continue dando frutos para o crescimento do reino de Deus, que você continue sendo essa mulher vitoriosa, guerreira, esforçada. Agradecer também por você confiar no nosso trabalho, né? A irmã Maria é uma pessoa que me ajuda muito na casa do Senhor. E a gente está com esse quadro, daqui a pouco vocês vão estar vendo outras histórias, né? Porque a gente está aproveitando esse espaço que a gente tem para a gente conhecer histórias de mulheres, né? Outras mulheres, de homens também, né? Que a gente... esse quadro ele é aberto para homens, qualquer pessoa, né? Até daqui a pouco um adolescente ou um jovem, uma pessoa que vai ter uma história forte ou que querer contar um pouquinho, né? O quadro vai estar aberto porque esse é o objetivo, alcançar vidas. A gente vê que ela perdeu o pai dela, mas ela está aí de pé. Muitas pessoas perdem, né? Um pai, perde alguém da família querido, não consegue se levantar mais. É verdade. Fica em depressão, síndrome do pânico, mas ela, 12 anos que não via a mãe biológica, morou com a tia, teve encontro com Jesus, é serva do Senhor, trabalha no Ministério Infantil, trabalha na oração. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, Maria, e por você ter vindo aqui colocar mesmo assim à disposição do público, né, a sua história. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora, dizer que você é o motivo desse trabalho. Nós estamos fazendo isso para que você possa compartilhar com alguém que talvez tenha uma história parecida, mas no final não foi tão feliz. E quem sabe, né, o compartilhamento vai fazer com que essa história seja mudada, vai fazer com que essa pessoa acorde, né, dessa depressão ou dessa pré-depressão, porque assim eu creio, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que Jesus abençoe vocês. Amém. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.